Você acredita que vivemos em um mundo moderno e civilizado? Pense de novo. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo no conforto do seu sofá, existem pessoas sendo devoradas por formigas. Homens saltando de torres de madeira de 30 metros de altura com apenas uma corda elástica rústica nos pés e comunidades que convivem com cadáveres dentro de casa por anos. O que eu vou te mostrar hoje não está nos livros de história. Está acontecendo agora. E o último ritual da nossa lista é tão perturbador que foi banido em quase todo o planeta, mas ainda resiste em um lugar que você nunca imaginaria. Se você tem estômago fraco, essa é a sua última chance de clicar em outro vídeo. O batismo de dor, as formigas tucandeiras. Imagine a dor de um tiro. Agora, multiplique isso por 100 e imagine essa dor durando 24 horas sem parar. Na Deep Web da floresta amazônica, os jovens da tribo Sater não se tornam homens fazendo 18 anos ou tirando a habilitação. Eles precisam enfrentar a Bullet, a formiga tucandeira. O veneno dela é considerado o mais doloroso do mundo dos insetos. O ritual funciona assim: centenas de formigas são tecidas em luvas de palha, com os ferrões virados para dentro. O jovem precisa colocar as mãos ali e aguentar por 10 minutos. Detalhe, ele não pode gritar. Se ele demonstrar dor, ele falhou. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre esse ritual. A dor real não acontece durante os 10 minutos, ela começa depois. O corpo entra em um estado de paralisia e alucinação que dura um dia inteiro. E o pior, eles não fazem isso uma vez. Para serem considerados guerreiros completos, eles precisam repetir esse processo 20 vezes ao longo da vida. Você teria coragem de colocar a mão nessa luva por apenas um segundo? Segura essa resposta, porque o que vem a seguir faz as formigas parecerem brincadeira de criança. O salto da morte, Nagol. Antes do bungee jumping existir nas capitais turísticas, existia um Nagol na ilha de Pentecostes. Homens constroem torres de madeira instáveis, com 30 metros de altura. Eles amarram cipós nos tornozelos e saltam. Mas aqui está o segredo sombrio: o objetivo não é apenas cair. O objetivo é que a sua cabeça toque levemente o chão. Se o cipó for longo demais, o crânio explode no impacto. Se for curto demais, a coluna trava e o choque quebra os ossos. É uma engenharia de morte onde o erro de 1 centímetro significa paralisia ou fim de jogo. Por que eles fazem isso? Eles acreditam que o impacto da cabeça no solo garante uma colheita rica. Eles literalmente apostam a própria vida contra o chão por um punhado de inhames. E se você acha que o risco de morte é o limite da bizarrice humana, você não conhece a tradição de Toraja. Lá, a morte é apenas o começo de uma convivência muito longa. Vivendo com os mortos, o povo Toraja. Em Sulawesi, na Indonésia, a morte não é um adeus. É uma transição lenta. Tão lenta que pode levar anos. Quando alguém morre em uma família Toraja, o corpo não é enterrado. Ele é embalsamado e continua no quarto. A família serve comida para o cadáver, conversa com ele e até troca as roupas dele todos os dias. Para eles, a pessoa está apenas doente ou dormindo. Você conseguiria dormir no quarto ao lado de um parente que faleceu há 3 anos? O ritual culmina no Manin, onde eles retiram os corpos dos caixões, limpam os restos mortais e caminham com os esqueletos pela vila, como se estivessem em um desfile de moda macabro. É uma conexão emocional que desafia toda a lógica ocidental sobre o luto. Mas cuidado, porque enquanto os Toraja celebram a preservação, em outros lugares, o ritual envolve a destruição total do corpo, de uma forma que você nunca veria em um filme de terror. O banquete do céu, enterro celestial no Tibete. No Tibete, o solo é duro demais para cavar e a madeira é rara demais para cremar. A solução, o enterro celestial. O corpo é levado para o topo de uma montanha. Um mestre ritualístico faz cortes precisos na carne, e então eles esperam os abutres. Em minutos, dezenas de aves gigantes descem para devorar cada pedaço de músculo e pele,
O que sobra? Os ossos. Mas o ritual não acaba aí. Os ossos são triturados e misturados com farinha para que as aves terminem o serviço. Para os budistas tibetanos, isso é um ato final de generosidade, oferecer o próprio corpo para sustentar outros seres vivos. Para o resto do mundo, é uma cena que parece saída de um pesadelo. Mas se você acha que comer carne humana é algo do passado, você está muito enganado. Existe uma seita que ainda faz isso hoje. Os comedores de homens, os Agori de Venas, às margens do rio Ganges, na Índia, vivem os Agori. Eles são devotos de Shiva e acreditam que nada no mundo é impuro. Eles vivem em campos de cremação, cobrem o corpo com cinzas humanas e usam crânios como tigelas para beber. Mas o que choca o mundo é o consumo de carne humana. Eles buscam corpos que flutuam no Ganges e realizam rituais de canibalismo. A lógica deles é extrema. Se Deus está em tudo, então não há diferença entre o belo e o horrível, entre a comida comum e o cadáver. Eles buscam a iluminação através do choque total ao sistema. Isso parece o limite, certo? Errado. Existe um ritual que envolve modificar o próprio corpo de uma forma que altera a percepção do que é ser humano. O Festival de Pukirsins de Pesadelo. Na Tailândia, durante o festival vegetariano, você encontrará os maçom. Essas pessoas entram em transe e acreditam que foram possuídas por deuses. Para provar essa possessão, eles atravessam as bochechas com objetos. E eu não estou falando de agulhas. Estou falando de facas de cozinha, guarda-chuvas, guidões de bicicleta e até furadeiras. O que desafia a ciência é que, durante o transe, eles quase não sangram. E o mais bizarro, as cicatrizes fecham em um tempo recorde após o festival. É uma demonstração pública de que a mente pode dominar completamente a dor física. Agora, lembra que eu falei sobre um ritual banido que ainda resiste em segredo? Prepare-se o sacrifício do dedo Tribhudan. Na Papua Nova Guiné, a dor do luto não é apenas sentida no coração, ela é marcada na mão. Até pouco tempo atrás, quando um parente morria na Tribhudan, as mulheres da família eram obrigadas a cortar uma falange do próprio dedo. Elas amarravam um barbante para estancar a circulação e, com um golpe de machado, o dedo era removido. O governo proibiu a prática, mas se você visitar as aldeias mais remotas hoje, verá mulheres idosas e até jovens que ainda exibem as mãos mutiladas. Para elas, o sofrimento físico é o único sacrifício digno para apaziguar os espíritos dos mortos. É o símbolo máximo de que, para algumas culturas, a conexão com o invisível vale muito mais do que a integridade do próprio corpo. Por que ainda fazemos isso? Nós olhamos para esses rituais e pensamos, isso é loucura. Mas a verdade é que o ser humano tem uma necessidade intrínseca de rituais. Eles dão significado ao caos, marcam a passagem do tempo e criam laços indestrutíveis entre as pessoas. Talvez o seu ritual seja apenas tomar um café antes do trabalho. Mas para essas pessoas, a sobrevivência da alma depende de enfrentar o medo e a dor de frente. Qual desses rituais você achou o mais perturbador? Se você tivesse que escolher um para participar apenas um menos, qual seria? A humanidade é estranha, sombria e fascinante. E se você quiser descobrir mais sobre o lado oculto da nossa existência, o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora vai te levar ainda mais fundo. Clique nele se tiver coragem. Nos vemos lá.